Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Bora para mais um vlog de leitura e esse vlog aqui não é um simples vlog de leitura, ele é um vlogão de leitura. Isso porque tem várias histórias aqui. Vocês estão acostumados aí a me ver fazer vlogs de leitura abordando uma história só que dessa vez, gente, vai ser um pouquinho diferente porque eu resolvi trazer nesse vlog as histórias que eu li nesse Setembro Bissexual, né? Na Maratona Literária Setembro Bissexual. Ela tem 5 desafios principais que são da categoria rosa e a categoria roxo, que eu falei com vocês, era pra ser uma base pra poder ajudar a montar a categoria rosa. Então eu montei minha estante com essas 5 histórias e vim trazer pra vocês como foram essas leituras. Se você ainda não tá participando da Maratona Literária Setembro Bissexual, ainda dá tempo, gente. Tem os últimos dias de setembro, além disso, ela vai até o dia 10 de outubro. Link pra maratona e também pra coleção de histórias bissexuais que eu montei pra vocês pra facilitar as suas escolhas na hora de montar as suas estantes estão aqui na descrição. É só clicar lá e se inscrever e montar a sua TBR, ou a sua estante. E agora, sem mais delongas, vamos lá para vocês acompanharem como foi essa leitura, porque esse vlog com certeza vai ficar bem grande. Vou botar um print das sinopses de cada história que eu for lendo aqui na tela, porque aí vocês veem melhor e a gente agiliza as coisas, tá certo? Agora sim, vamos nessa para vocês acompanharem como foram essas leituras. Comecei a ler Gótico Gourmet nesta manhã de domingo, 1º de setembro. Não consegui ler muito de manhã, mas o pouco que li de manhã eu já achei ótimo e eu tô amando muito Marcelo. Marcelo é um cara, assim, maravilhoso, ferrado, iludido, desejando que, tal qual todos nós, desejando uma tia rica que apareça e nos deixe de herdeiro. Marcelo é maravilhoso, eu tô amando Marcelo. Ele é tudo! Mas enfim, primeira leitura desse Setembro Bissexual acontecendo. Espero conseguir gravar tudinho pra vocês em relação às leituras desse Setembro Bissexual. Vamos nessa tentar? Vamos nessa tentar. E não contei a lei de histórias bissexuais nos últimos 10 dias. Mas abafa. Eu só tenho a dizer que se essa história seguir no ritmo que ela está, eu tô na página 26, 16% do livro, ele tem 144. Ela vai ser tudo porque ela tá perfeita. Eu tô rindo tanto. Ela é tão maravilhosa. Meu Deus, que história boa! Sério. Marcela vai trabalhar lá no Panela Rubra, que é o restaurante, mas isso não é spoiler porque tem na sinopse. E assim, todo esse início, ele é muito legal. Ele nem começou a trabalhar ainda, já tá ótimo. Eu amo Marcelo. Nossa, que construção narrativa boa, de um jeito que eu tô aqui me questionando. Marcelo, qual é o seu segredo? O que é que você fez? Como assim? O que tá rolando? Gente, pelo amor de Deus, eu estou surtando. Que história boa, cara. Eu tô na página 65 agora. E ainda tô em live. Por isso que eu tô com fone, com esse brilho nesse lugar. Porque hoje é a primeira live. Eu resolvi abrir uma live domingo pra iniciarmos o Setembro Bissexual com tudo, assim, pá. Aí abri a live hoje e eu tô simplesmente, assim, lendo essa história, me divertindo horrores e surtando, querendo saber o que o Marcelo fez, qual é o segredo de Marcelo, que pode botar tudo a perder. Como assim, Marcelo? Meu Deus, Marcelo? Eu amo Marcelo. Talvez todo fragmento eu diga isso, talvez, porque eu adoro ele. Pelo menos por enquanto, tá tomando, né? Tá, gente, seguinte, eu tô aqui na minha live da maratona, olha só. Livezinha da maratona que a gente tá fazendo. Olha essa capa horrível, mas enfim. É porque ela pelo menos não escorrega. E aí eu tô lendo aqui e eu tomei um susto agora, porque, tipo assim, aconteceu uma coisa que eu fiquei. Como assim? Eu não tava esperando, gente, que livro gostoso e devorável. Inclusive, teve uma querida que ganhou ele na live. Eu sorteei ele. Eu sorteei ele na live, porque chegou gente aqui na live. E aí ela já leu, até acabou antes de mim, mas em minha defesa, eu não terminei de ler essa história ainda porque eu fui convidada para betar uma história. Então eu fui betar a história enquanto tava lendo esse livro, então eu dei uma pausinha nesse livro, porque eu fui convidada, não ia perder essa oportunidade. E aí agora estou realmente lendo, mas faltam 44 páginas para acabar, mas assim, perfeita. Estou surtando, nunca esperei. Umas coisas que tem aqui, eu tava assim, meu Deus, como assim? O que é isso? Meu Deus, Marcelo, eu descobri agora qual é o rolê de Marcelo. Quer dizer, né? Nem sei se é isso mesmo, mas tipo, uma das coisas que Marcelo escondia, já sei agora e eu tô, meu Deus! Enfim, vamos continuar. Terminei Gótico Gourmet.
Que história boa, deliciosa. Recomendo horrores pra vocês, assim. Incrível, divertidíssima. Inclusive, foi até difícil vir gravar pra vocês sobre, porque eu tava muito imersa nela, lendo, devorando cada página. Ela é deliciosa demais. Então, realmente, é devorável e era difícil comentar sobre coisas, porque era só, tipo, divertido estar ali imersa naquilo, sabe? Maravilhoso. E aí, agora eu comecei uma outra história chamada As Inverdades Nunca Ditas, que é um conto. E é um conto que não tem foco no romance, escrito por uma bissexual. E aí, nossa, o primeiro capítulo, quer dizer, o prólogo, ele é meio assim, envolvente, ele tem uma áurea meio mística. A gente tem aqui o que parece ser uma cigana que tá falando com alguém. Que essa cigana não é bem só uma cigana, simplesmente uma cigana. Ela é uma cigana com poderes além, assim, porque ela tá desejando devorar a pessoa que ela tá conversando, sabe? Não literalmente devorar, comendo com a boca, mas energeticamente, sabe? Começa nessa vibe, assim. Vamos ver o que vem por aí. Esse é As Verdades Nunca Ditas, de... Eu esqueci o nome da autora. Mariana Madeline. Isso. E Got Gourmet de T.S. Gomes. Agora vamos continuar. Inclusive, essa daqui, a Mariana é daqui de Salvador. Que legal. Eu tô passada chocada com essa protagonista descarada, sem vergonha, que eu acho muito engraçado ler protagonistas duvidosos. Acho muito engraçado porque a gente tende a se apegar a personagens que são fofinhos, gentis, carinhosos e tal. E quando a gente lê um personagem que ele é duvidoso, né, um protagonista duvidoso, dá uma sensação meio esquisita, pelo menos eu sinto, porque eu leio mais romance, né, gente? Não é que eu não gosto de ler outras coisas, mas eu leio mais romance, então, quando eu li My Influencer de Dan Rodrigues mesmo, nossa, quando eu pensava em gostar de Bernardo, o Bernardo vinha e me dizia, você não vai gostar de mim não, eu sou duvidosíssimo, olha as coisas erradas que eu fiz. E aqui é a mesma coisa. Essa moça que tá narrando a história, ela é totalmente isso, assim, a gente vai acompanhando ela falar e fica assim, querida, tu não tem vergonha na cara? Nossa, é muito legal. E é uma leitura bastante imersiva, de um jeito que envolve, sabe? E parece que a gente consegue visualizar tudo, assim, que tá acontecendo de maneira muito maior. Nossa, muito legal. Bem legal mesmo. Caraca. Deixa eu continuar. Ok, já que eu tô falando das histórias pra vocês, eu vou falar de todas as partes, né? O segundo capítulo eu não achei tão legal quanto o primeiro. E tem uma questão que aconteceu aqui que eu entendi que é a personagem, mas eu achei que faltou uma nota da autora sobre isso. E agora eu vou voltar aqui pra live e eu acho que eu parei em 43% da história e eu acho que eu vou pegar outra história pra ler, pra meio que passar essa coisa assim. Às vezes eu gosto de fazer isso. Bom dia, gente. Quartou. Hoje é dia... Que dia é hoje? Domingo, segunda, terça, quarta. Dia 4. Dia 4. Minhas unhas estão descascando. Tem que tirar o esmalte. Eu lavei o cabelo, elas estão descascando, olha. Então, como eu falei pra vocês, eu dei uma pausa naquela leitura que eu tava fazendo, porque eu fiquei levemente incomodada com o que aconteceu. E outra coisa que eu acho que eu meio que não soube explicar. Em poucas páginas, aquela leitura, ela foi uma leitura mais densa. Foi tipo quando eu li Corpo Desfeito, que é um livro pequeno, mas que eu li dando pausas, porque é uma leitura mais densa, com todas as coisas que ela traz, assim. Então, também a forma da escrita e tal, tudo isso envolveu um pouco, e aí eu acabei dando essa pausa, mas eu devo retomar ele hoje, mais tarde, talvez, antes de dormir, sei lá. Enfim, eu vou avisando vocês que vocês vão acompanhar esse vlog aí, porque eu tô fazendo vlog de todos os livros que eu tô lendo, né? E aí, eu comecei a ler ontem à noite, antes de dormir. Eu ia começar a ler Morte Vetada. Mas eu fiz, não, eu quero ler uma coisa mais fofinha. Porque, né, porque Morte Vetada não é fofinho. Aí eu fiz assim, não, eu vou ler uma história mais fofa pra relaxar, né? Se eu larguei o outro livro... Larguei não, deixei o outro livro de lado pra voltar depois, que eu quero uma coisa... Eu precisava de uma coisa mais tranquila.
vou ler uma história mais fofa. E aí resolvi pegar O Guia Imperfeito da Paixão Platônica, de Alice Machado. Eu acho que é esse o nome. É porque eu tirei a capa da frente do Kindle, porque disse que isso ajuda a descarregar mais rápido, então eu preferi tirar. E, gente, essa história ela é muito legal. Ela, tipo, eu tô nas primeiras páginas e ela é muito divertida também. Igual a Gótico Gourmet. Porque ela é mais leve mesmo. Ela é pra ser mais leve, mas ainda assim, sabe? Que mesmo sendo pra ser mais leve, nem sempre vai ser leve, né? Mas ela é muito divertida. A gente vai conhecer a personagem, que eu não decorei o nome, porque eu sempre demoro um pouco de decorar o nome dos personagens, mas eu acho que é Luísa. Eu vou desbloquear só pra falar um pra vocês enquanto eu tô falando aqui. Nossa, eu me identifiquei muito com a Diva. Num aspecto de que ela simplesmente odeia azeitona. E aí ela viu uma pessoa comendo azeitona e todo o encantamento dela foi Beleléu. Ah não, Lois é a amiga. Pera aí, gente, eu tenho que achar o nome dessa mulher. Mel. Mel, mas eu não sei o nome dela, mas o sobrenome, ou o apelido dela é Mel. E Mel tipo, vários pensamentos sobre as pessoas. Ai, nossa, estou me apaixonando por você, lá, lá, lá. E aí passa por uma situação e, tipo, ah, mas e se acontecer da gente casar e ela passar por isso, isso e isso, ela fizer isso e isso, criando todo um imaginário na cabeça dela. Me identifico muito com a Diva, eu também sou assim. Ai, mas enfim, deixa eu continuar ele aqui, porque estamos de manhã, né? E aí eu vou ler mais um pouco, porque eu acordei, na verdade, pegando o celular pra trabalhar. Não deveria, mas fiz. Mas é pressa, né? Por conta das coisas desse mês. E aí eu vou ler mais um pouco, daqui a pouco tomar café e começar a ajeitar coisas aqui, que hoje tem live 13h30, né? Tem que ajeitar os vídeos do canal. Inclusive, gente, o primeiro vídeo que eu postei nesse setembro bissexual, simplesmente, ele saiu em disparada, assim, de pessoas assistindo. E não só visualização, mas pessoas assistindo mesmo, porque eu já falei pra vocês aqui que o YouTube não se trata de só quem abriu o seu vídeo. Se trata de quem continuou assistindo o seu vídeo. E muita gente continuou assistindo assim. Eu tô muito feliz com ele. Enfim, vou continuar lendo. Gente, eu tô aqui em live, né? Olha só. Olha a droga da coisa manchada. E aí eu tô lendo o Guia Imperfeito. Eu tô lendo o Guia Imperfeito da Paixão Platônica. Eu tô querendo falar com vocês há tanto tempo. Só que meu celular tava carregando, eu não podia. Gente, que livro maravilhoso! Eu tô cascando o bico de rir. É muito bom, ele é muito divertido, ele é muito leve, ele é muito gostoso. Tem referências de várias coisinhas assim que eu conheço. De coisas dos anos 2000. E, cara, é muito bom. Eu tô em 25% do livro e eu já me diverti tanto, tanto, tanto. Pra acontecer alguma coisa pra esse livro, pra ele me decepcionar, assim, vai ser muito difícil, porque esse livro é muito bom. Ele é muito bom, cara! E eu tô aqui há um tempão querendo falar com vocês coisas e eu não posso, porque o celular tava carregando e eu só queria gritar, porque eu tô me acabando de rir. Gente, a querida, super fanfiqueira, assim, tipo, várias ideias na cabeça dela de coisas que ela gostaria de vivenciar. E ela cria mundos imaginários, cenários e coisas. E eu fico assim, linda. Ela me lembrou muito Laradinha, inclusive. Mas ela é pior! E isso é muito legal! Eu me identifico muito. Vocês sabem. Vocês me acompanham. Mas enfim, gente, é muito bom. Eu tô com a mão assim pra evitar que dê pra ler meus lábios, porque eu falo com... Eu falo as palavras de forma mais certinha no vídeo, né? Quer dizer, às vezes, nem sempre. Mas eu falo de forma mais certinha no vídeo, aí pode dar pra ler ali no negócio. Mas, cara, nossa, que coisa boa. Ela, tipo, tendo Big Panic. É muito boa ela tendo Big Panic. E ela, tipo... E é uma coisa que eu adorei aqui também, porque a gente não sabe como que ela vai ficar ainda. E aí que é muito bom, porque ela tem Big Panic com o cara e tem Big Panic com a mina. Sabe? Porque é isso que a gente... Ai, que delícia! Tô apaixonada. Meu Deus, nem acabei ainda de ler. É realmente pior que Laradinho. E, consequentemente, pior que eu me identifico mais com Laradinho mesmo. Porque ela comenta um momento em que fazer fanfics na minha cabeça era por vezes divertido, mas a ansiedade que o sentimento trazia por uma paixão com pouco fundamento machucava, sem dúvida. Porque ela é pior do que eu e Laradinho junta em relação a criar fanfic sobre relacionamentos que quer e tal. Porque crio, mas não chega a machucar, assim. Não que nunca tenha...
Enfim. Gente, rolou um comentário aqui, tipo assim, não tem muita relevância pra história, só que, quer dizer, mostra uma característica da personagem. Mas é algo que eu me identifico muito, que é, ela tá falando de podcast, e aí ela diz assim, é muito legal, não sei o quê, porque aprofunda no assunto. Aí ela responde, mas se eu não estiver olhando pra nada, eu vou me distrair e me perder em 10 segundos. Eu sou assim, eu não escuto podcast porque eu me perco muito fácil em podcast. Minha cabeça viaja, eu não consigo me prender. Tanto é que alguns podcasts, tipo assim, eu gosto de ouvir o podcast de Nathalie. Eu escuto metade e depois a outra metade, porque eu preciso. Nossa, tem umas coisas, tipo, tem vídeo. Eu gosto de ouvir vídeos como se fossem podcasts, mas ainda assim são vídeos, então eu vou olhar pra tela e vou voltar pra lá. Eu não vou me perder, não vou conseguir me perder porque eu vou voltar pra lá olhando pra tela. Entendeu? Antes de eu ir, eu já voltei. Mas podcast só áudio, não consigo ouvir podcast, gente. Não consigo. Eu tenho que olhar pra alguma coisa. Senão é horrível, horrível. E aí, eu gosto de ouvir o podcast de Nathalie Neri, né? Porque eu gosto das viagens que a Nathalie faz, assim, mentais. E eu tenho que fazer isso. Eu tenho que escutar um podcast de Nathalie pela metade. Eu escuto uma metade, aí corto, depois eu escuto a metade. Porque senão eu não consigo. Porque eu me perco. Vídeo de Nathalie, de mais de uma hora, eu assisto e escuto numa boa. Ela falando com a câmera, eu escuto uma hora numa boa. Mas o podcast só o áudio? Não. Só um comentário mesmo sobre isso, porque tem aqui. Vou falar com vocês rapidinho que o meu tempo de foco tá acabando. Teve uma cena tão bonita agora de... Tipo assim, foi muita gargalhada, muita diversão. Mas veio uma cena agora tão bonita e simbólica e apaixonante de acolhimento sobre aceitação da sexualidade, sobre o que importa e quem importa, sabe? Pra quem importa. Achei tão bonito e confortável de ler, assim. Um aquecimento no coração. Muito, muito legal mesmo. Gostei que, mesmo com diversão, risos, caralhadas, teve também essa cena, assim, que ela é mais séria, mas ela não veio com peso, sabe? Ela veio de forma super leve e, apesar da seriedade, ela veio de forma também que deu um aquecimento no coração. Tô querendo falar aquecimento. O coração ficou quentinho, foi muito bonitinho de ler. Porque a gente tem que fazer isso, né? Falar com quem importa mesmo. Que quem não liga pra gente, pra quê, né? As pessoas não devem nada. A gente não deve nada a essas pessoas, na verdade. E é isso. Acabou, ó. Coruja piou, não sei se vocês escutaram. Olha quem tá ali fazendo live num sábado pra alegria do povo. Gente, eu esqueci que eu tô gravando um vlog de leitura. Eu esqueci. Mas na verdade é porque meus dias estão muito corridos. E aí nesse sábado eu vim fazer live, porque eu falei com as pessoas que eu vinha, né, fazer live e tal. E aí tô aqui lendo. E a história continua muito legal, muito divertida. E tá engraçado a situação da querida aqui, que tá vendo que ela tá. Ela não tá entendendo direito o que, é que ela tá sentindo. E simplesmente eu fico assim, ah, você não sabe, eu sei, querida. Você não sabe, eu sei. Mas nossa, é muito fofinha essa história, muito fofinha mesmo, assim. E se vocês puderem ler, leiam, porque ela é muito fofinha, ela é muito divertida. Eu tô em 75% dela agora. E eu acredito que nessa tarde mesmo, nessa live, eu consiga terminá-la. Eu tô em 88% do livro agora. E eu tô levemente irritada. Peraí, eu tô mutada, pelo amor de Deus? Tô. Eu tô levemente irritada porque tá indo pra um caminho que eu não tô achando muito legal, assim. Tipo. Melissa, pelo amor de Deus. Eu acho que você tá entendendo as coisas errado, Melissa. Cara. Eu não sei. Eu tô meio irritada. Eu acho que ela tá entendendo as coisas errado. Ai, tomara que. Nossa, tomara que não termine do jeito que eu tô pensando que vai terminar. Tomara. Se for, vou ficar chateadíssima. Mas também é aquela coisa, né? Não quer dizer que eu não vou ter gostado do livro, não ter entendido. Mas enfim, né? Eu terminei O Guia Imperfeito da Paixão Platônica, de Alice Machado.
Foi um livro muito divertido. E apesar que eu achei ele mais divertido na primeira parte, do meio pro fim, menos. Mas ainda assim gostei. Gostei da leitura, achei divertido, envolvente, fez sentido tudo o que aconteceu. Mas eu não curti muito o final, apesar de ter achado fofo. Faz parte. Eu me lembrei muito de How I Met Your Mother, que é Como Conheci Sua Mãe. Que eu não gosto de um casal que se forma, no entanto, eu compreendo o casal que se forma. Faz sentido pra mim a narrativa, sabe? E é isso que aconteceu aqui, mais ou menos. Então, assim, fez todo sentido. É uma história fofa, muito divertida, mas eu não curti muito o finalzinho dela, assim. Na verdade, eu não curti muito a escolha dela. A escolha que ela faz. É, galerinha. As Inverdades Nunca Ditas não funcionou pra mim. E aí eu vou desistir desse conto. É um conto, tá? Ele é pequeno. Ele tem 56 páginas, eu acho. Mas é aquela coisa, gente. Vocês têm que ler uma coisa que funcione pra vocês, que dê certo. E não eu ter desistido de ler essa história não quer dizer que é uma história ruim ou algo do tipo. Não, não é isso. É só que ela não me pegou desse jeito que me envolveu a continuar lendo mesmo ela sendo curta. O que é uma pena, mas faz parte. E isso quer dizer que eu nunca mais vou ler nada dessa autora? É claro que não, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, não, não. Eu posso sim ler outras histórias dela, outras narrativas dela. Inclusive, tem autoras que eu gosto muito de uma história e não gosto muito da outra. Gosto muito da maioria das histórias de Maria Freitas, mas Emma Cobre é a garota de outra. De outra dimensão, não. Acho que foi chegar a dimensão, não. Foi do outro lado da parede, ou foi outra dimensão, não lembro, porque na verdade foi o conto. Foi uma história que não me pegou. Então, é isso que acontece. Não é porque a gente não gostou de uma história da pessoa que a gente não vai gostar de nenhum trabalho dela. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tenham consciência disso. Nunca abandone autorias. Abandone histórias. Certo? Agora eu vou achar outra história aqui pra ler, porque eu queria outra história que não tivesse foco no romance pra ler. Agora eu vou ler... Acho que eu vou ler essa de Lito, porque eu acho que essa aqui não tem foco no romance, apesar de ter um casal. Que é... Como é o nome? 5 Minutos. É um conto também de 41 páginas. Porque, na verdade, eu botei essa de Lito pra ler depois, quando chegasse... eu tivesse lido as outras. Pra não ser de foco no romance, mas ter outra história aquileana. Só que, nesse caso, eu acho que eles não tem foco no romance. E aí eu quero, né, ver outra sem foco no romance. Mesmo que tenha um casal que existe, sabe? Porque, na verdade, a história não tem foco no romance não quer dizer que não tem um casal. É diferente uma coisa da outra. Então, gente, terminei 5 minutos. É um livro, é um conto, né, de 41 páginas. E, nossa, foi um misto de tantas emoções, foi um sobe e desce, uma coisa assim, meu Deus, que delícia! Eu adorei. Mas ele tem foco no romance da forma assim. Não é sobre o desenvolvimento total do romance, mas é o casal junto e fazendo coisas um pelo outro, sabe? Eles vão morar juntos, estão felizes, mas aí eles se veem numa situação financeira complicada e pensam em armar um roubo. Isso não é spoiler, tá na sinopse. Então, é esse casal acontecendo e eles fazendo isso, porque eles fazem isso um pelo outro. Então, tem foco no romance, mesmo que não seja no desenvolvimento do romance, eles se apaixonando, porque eles já estão juntos. Entendeu? Então, tem foco no romance, então eu deixei realmente na categoria Aquileano. Poderia até riscar a categoria Aquileano já, mas eu vou ler Morte Vetada, como eu já tinha botado antes que eu ia ler, porque eu quero ler Morte Vetada, que também não é um livro grande, tem 71 páginas. Aí tem outra história que eu achei agora, que é Meus Dias com Você, que não tem foco no romance, é de amizade também e é um conto. Então ele é menor e eu vou conseguir encaixar e ler nesse mês. E é isso. Bom dia, gente. Bom dia. Segundamos. Li quase nada no fim de semana, porque assim, na verdade eu li no sábado, né, que eu fiz live de leitura, porque eu queria fazer live da maratona com vocês pelo menos um dia no sábado. E eu quero tentar fazer pelo menos uma live no sábado. Um sábado de cada mês, enfim. Eu li 5 minutos de Lito Garcia. Lito Garcia?
Lito Garcia? Lito Garcia? Lito Garcia. É porque... É porque ele tem vários nomes, e aí... Ele assina com vários nomes, então eu tenho hora que fico confusa. Peguei pra ler Meus Dias com Você, de Ana Gabriela Vilhena. Ele tem 37 páginas, foi curto. E esse aqui eu sabia mesmo que não tinha foco no romance. Esse eu tinha certeza. Eu fui olhar na estante, né? História sem foco no romance, pra ver qual ler. Eu peguei pra ler no sábado, mas eu li pouco porque minha mãe tava aqui. Quando minha mãe tá aqui, eu leio menos. Até antes de dormir mesmo, eu tava com sono, cansada, eu acabei que não li tanto. Eu li um pouco antes de dormir no sábado. No domingo eu não li praticamente nada, porque de manhã minha mãe conversa bastante, então não dá pra ler. Mas não tem problema, tá? Pode continuar conversando. Beijo. Tô falando isso porque ela me assiste. Nem sempre ela vê esses vídeos aqui, ela vê mais os vlogs de passeio e tal, mas às vezes ela vê isso. Então, mãe, tá tudo bem, tá? Beijo. E aí, eu fui e peguei ele pra ler no sábado, não li tanto no domingo, e terminei ele agora de manhã, na segunda de manhã. Que inclusive eu dormi até um pouquinho mais, que nossa, eu não tava conseguindo dormir direito. Mas hoje eu consegui dormir um pouquinho mais. E, gente, muito legal essa história. Sobre uma amizade, né? São sobre amigas que se conhecem na escola. E é muito legal porque, tipo, é Meus Dias com Você, literalmente, porque mostra elas em várias fases da vida. Elas crianças, elas adolescentes, elas mais velhas. E todo esse processo da amizade delas crescendo e se construindo. E perrengues que elas passam, inseguranças e dores. Não existe menção à sexualidade delas aqui. Tipo assim, qual é a sexualidade? No entanto, a gente entende pelo contexto. Então dá pra entender que uma delas provavelmente é lésbica e a outra é bissexual. A autora, quando me recomendou, porque foi a própria autora que me recomendou, disse que tinha protagonismo bi. Então, se a autora diz que tem, é porque tem, entendeu? É a autora que confirmou isso. Assim como eu falo de Alexandra, que sempre fala a sexualidade dos seus personagens. Mesmo que ela não fale na história, ela divulga assim. E aí, gente, eu acompanhei esse processo delas crianças, elas adolescentes, elas crescendo e vivenciando coisas. E assim, foi muito interessante a leitura. Principalmente porque foi realmente sem nenhum foco no romance. Então, foi muito bom acompanhar isso. Intrigante, porque eu ficava me perguntando mais ainda até que ponto ia. E o final foi algo que me surpreendeu muito, porque eu fiquei tipo assim, quê? O final me surpreendeu e eu acho que fechou do jeito que deveria ser pra essa história, sabe? Tipo, não é que não pudesse ter outro final, mas todas as pontas elas se encaixam e deixa a história ser muito boa. E é uma história sobre amizade e sobre a força de uma amizade, sobre o amor de amigas e como as coisas podem acontecer na nossa vida e tudo que a gente faz, sabe? As brigas, os reconciliamentos, a força que a gente dá pra outra, a felicidade que a gente fica pela amizade que a gente tem quando é uma amizade verdadeira. E é isso, foi uma leitura assim realmente intrigante, bem interessante. Pronto, mais uma história check nessa maratona literária. Eu encaixei essa história como história de autoria nacional bissexual e vou riscar atividades sem foco no romance. Porque, como eu disse pra vocês, use as atividades da categoria roxa pra montar o que vocês vão ler na categoria rosa. Uma coisa puxa pra outra e fica muito mais fácil, traz mais diversidade pra estante de vocês. Enfim, é isso. 3 histórias fechadas. Na verdade, 3 não, né? 4 sem querer, porque na verdade eu não ia ler a de Lito agora, eu ia ler a de Lito depois. Mas acabou que eu fechei 4 desafios já. E depois disso vai faltar... Não lembro o que vai faltar. Eu acho que é sáfico. Detalhes, isso eu comentei com vocês. Eu, na verdade, já li mais uma história de bissexual. Só que não está computada. Por quê? Porque essa história, na verdade, eu betei. Uma autora maravilhosa me convidou para betar a sua história. E aí eu betei a sua história sem saber que tinha protagonismo bissexual. E quando eu li, eu vi que tinha, fiz... Fiz pronto, li mais uma história sem nem saber que tinha. Então eu li mais uma.
Mas eu não posso contar que história é ainda, porque a história veio pro mundo. Quando vier futuramente, eu aviso vocês. Enfim, agora deixa eu tomar café. Comecei a ler Morte Vetada. Tô aqui em live, terça-feira. Hoje foi um longo dia, minha gente. Mas enfim. E aí, eu comecei a ler ontem à noite, mas eu tava com muito sono, então eu li pouquinho. Também tipo, eu ia acordar muito cedo hoje. E agora eu já li mais páginas. Já tá perto de acabar o foco, mas eu precisava comentar com vocês que essa leitura, ela é intrigante, porque a gente vai acompanhando e se fazendo perguntas junto com o Tiago, que é o personagem principal aqui, um dos personagens principais, né? E ele tá. Na verdade, a narrativa gira em torno de Tiago, né? Porque Tiago teve a sua família ceifada por vampiros e Tiago vai se parar na casa do filho do chefão. Só que a gente se pergunta, por que Tiago tá lá? Tô querendo saber, tô na página 22, ele tem 77, 73 páginas, e eu tô aqui. Tiago, você tá fazendo o que aí? Por que você tá aí? Por que esse vampiro esse vampiro que te levou pra aí? Ou você foi por algum outro motivo? Ou querem te usar pra alguma coisa? Por que a sua família foi assassinada? O que esse povo sabia, gente? O que tá acontecendo? Mas enfim. Tá uma leitura tranquila, assim. Mas ao mesmo tempo ela é muito curiosa. E eu tô muito curiosa pra saber de tudo. Eu sei que essa história tem continuação, tá? Eu sei que vai ser uma continuação. Mas ainda assim, eu espero que certas respostas já venham aqui pra gente já ficar né, no conhecimento de. Nossa, são muitas perguntas. Isso me lembrou, inclusive, a leitura que eu fiz do livro de Lito, em que no final ele traz umas coisas assim, tipo, ele traz alguns questionamentos pra gente. E aí a gente fica assim, então, ok, tá, oi? Pra vocês, aquele detalhe. Olha a Helena dormindo em cima do guarda-roupa e aí eu posso vê-la dessa direção, porque dá pra ver pelo reflexo. Eu não peguei o celular pra falar só isso. Eu peguei o celular pra falar que eu achei engraçado que, vocês sabem, né, que isso é um romance aquileriano, então eles iam acabar se envolvendo em algum momento. E é engraçado que eles se envolvem, e aí eu fico assim, querido, isso não é romance, isso é síndrome de Estocolmo. Você foi sequestrado e tá aí com o cara, com o vampiro. Mas assim, eu tô pressupondo que ele foi sequestrado, né? Porque na verdade ele tá lá, mas eu tô ainda querendo saber por que ele tá lá. Um pouco diz que ele quer estar lá. Um pouco de como ele age, parece que ele quer estar lá, mas tem que parece que tem mais alguma coisa que o prende lá, sabe? Mas é isso. E, nossa, que cena deliciosa dele se pegando. Muito bom. Não é descritiva, tá? Então, por isso que ela é mais 16, mas ainda assim, muito bom. Bom dia, gente. Terçou. Hoje é dia 20, falar 20. Hoje é dia 11 de setembro e eu finalizei mais uma história dessa maratona. Finalmente li o que eu queria mesmo de Aquileano, que foi Morte Vetada. Finalizei Morte Vetada agora, nesta manhã. E foi uma leitura interessante e curiosa e instigante pra gente saber o que vai acontecer mais pra frente. Porque ela realmente tem uma continuação. Eu já sabia que tinha uma continuação. E ela termina justamente nesse ponto do vem aí algo mais. Mas ela também termina de forma que você pode criar uma narrativa na sua cabeça. É um final que, de certa forma, ele é aberto, ao mesmo tempo que não. Você pode encarar das duas formas. Se você quiser algo a mais, você pode imaginar algo a mais. Mas é claro que vem uma continuação. Se não, você pode manter o que tá ali. E eu achei bastante interessante como vampiros funcionam nesse lugar. E tem toda uma questão, assim, de vampiros que vivem lá e tem toda uma organização. E tem os cercados onde vivem os vampiros e os humanos. E tem, sabe? Toda uma coisa, assim, que eu achei bastante interessante. Não posso falar muito, porque senão é spoiler pra vocês. Mas tem essa questão desse
rapaz que tá lá morando com o filho do dono de tudo. E algumas perguntas, elas precisam ser respondidas. Algumas foram trazidas as respostas, outras precisam ser respondidas ainda. Acredito que na continuação vem aí essas respostas. Mas é uma leitura bem interessante e intrigante, eu adorei. Eu tava doida pra ler mais histórias de vampiro. Então, assim, show de. Protagonista bissexual e casal aquiliano, check. Esse oscila entre casal aquiliano e sem foco no romance. Porque ele meio que não tem tanto foco no romance, mas há uma coisa ali. Então ele meio que caminha bem numa linha tênue entre as duas coisas. Mas eu vou deixar com foco no romance, porque a gente sente que tem essa tensão ali, e isso vai ser mais desenvolvido no próximo. Por tudo que eu já vi MJ Toluna postar, sabe? Agora só falta eu ler oficialmente mesmo um sáfico, e aí acabei os desafios oficialmente. Não que eu vou parar de ler histórias bissexuais, né? Claro que não. Mas as oficiais que eu tava pretendendo ler pra fazer esse vlog, eu vou terminar. E é isso. Eu comecei a ler Paranoia, né? Esqueci o nome de quem escreveu. Pra ser a história sáfica oficial da maratona, porque eu tinha botado uma que na verdade eu li antes, e aí depois eu queria ler outra história, só que era da mesma autora. E aí eu resolvi não ler a história por ser da mesma autora, pra variar as pessoas da estante, né? E a história é bem divertida, ela é bem leve e tal. Só que essa minha voz assim é por dois motivos. Eu tô cansada, hoje é um dia que eu tô sentindo meu cérebro derreter. E, pra além disso, rolou um comentário aqui que eu acho meio desnecessário. Na verdade, eu já vi isso em alguns contextos, mas de algumas histórias. Mas eu acho meio chato, assim, tipo, falou que ele ainda se questiona por que ele ainda gosta de macho. Aí ela confirmou por causa do membro. Só que aí, gente, a gente entra num problema que assim, ó, não é que as pessoas não possam ter preferências por querer apenas determinado genital. Só que quando você associa isso a um gênero, isso é um pouco complicado porque não é só aquele gênero que vai ter essa genital. E eu não gosto muito quando eu vejo esse tipo de coisa. E aí isso me dá até uma murchada na leitura. Eu vou continuar lendo porque eu achei a história curiosa e divertida, mas eu fico meio murchada com isso, quando eu vejo essas coisas, porque eu acho desnecessário. Eu sei que pode ter sido só uma coisa entre jovens, porque realmente eles são jovens, né? Eles são adolescentes e tem essa coisa maior, essas brincadeiras maiores, essas ênfases maiores nas coisas. E assim como outra história que eu tava falando, né, que eu acabei deixando de lado, pode ser característica das personagens mesmo, por conta da adolescência, jeito de ser, personalidade, blá blá blá. Pode ser isso, né? Mas eu observo isso em várias histórias, por isso que eu tô comentando aqui. Até que eu lembrei de Ela é Mais do que Você Imagina, que aconteceu bastante esse marcador, assim, de genitálias, e eu achei isso meio. Tanto é que eu larguei o livro também por causa disso. Oi, Power! Power chegou na minha live. Deixa eu responder Bauer, porque eu tô justamente fazendo live de maratona, né? Aproveitar enquanto o celular ainda tem um pouco de bateria e meu foco tá chegando ao fim. Pra dizer pra vocês que não é uma história ruim, mas não me pegou assim. Muita gente que pode curtir histórias mais tranquilas assim, de ver garotas se apaixonando, pode gostar. Eu achei alguns momentos ela um pouquinho arrastada, um pouco preocupada de como ia ser essa questão de como elas vão ficar juntas, porque uma delas está num relacionamento. E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que vai acontecer? Como é que isso vai funcionar? Porque eu sempre temo quando isso acontece em histórias bissexuais, né? Mas foi de um jeito que pra mim funcionou. Mas é isso. E assim finalizei os principais da história, mas eu tô pensando seriamente em ler uma outra história que eu já tava no plano antes de ler essa aqui. E aí eu fiz, não, eu vou ler essa.
porque eu tava apaixonada pela capa, e aí eu resolvi ler essa, mas eu acho que eu vou ler outra sáfica, no caso, outra sáfica curta, porque senão não vai ter tempo, né? E era pra ser 5 histórias nesse vídeo, já virou mais do que isso. Palhaçada, palha assada. Bom dia, gente, domingo. Nossa, deu uma pausinha aí, né, nas leituras, mas é porque eu até consegui ler, eu comecei a ler 13 coisas que Clara ainda precisa fazer. Uma história curta até, eu tenho 44% dela. Só que eu não pude ficar lendo muito assim esses dias, porque na verdade eu comecei a ler mais à noite. Mas aí na sexta-feira de manhã eu tive que sair e me ocupar, não consegui ler. Aí a sexta-noite eu tava muito acabada, li acho que 2 linhas, fui dormir. Aí no sábado a mesma coisa, de manhã não pude ler porque obra aqui em casa, falei com vocês já, né, desde antes que tá quebra-quebra, etc. E aí também não consegui ler. Ontem à noite, né, que foi sábado à noite, eu consegui ler um pouquinho, mas ainda assim tava com muito sono, acordei muito cedo. Porque além da obra, eu tive que. Antes da obra, né? Eu tive que sair de casa, levar a gata no veterinário, voltar. Inclusive, eu tinha que ir comprar comida das gatas, mas eu não tinha força pra isso. Acabei que eu não fui, vou durante a semana. E aí, não li nada. E agora eu tô lendo um pouco mais dessa história. Ver se eu termino ela hoje. Que ela é curta e ela é interessante de ler. Clara, ela passou por uma situação complicada na vida dela. E aí, ela resolve fazer uma lista de coisas que ela quer fazer para aproveitar mais a vida. E é interessante o jeito que as coisas são colocadas, assim, que ela precisa. Coisas que ela quer fazer, desejo dela, e tem um desejo que não é muito um desejo dela, mas que ela tá talvez cogitando fazer. Aconteceu aqui uma mesma coisa que acontece em outro lugar, em algumas das histórias, que é Clara tem namorado. Às vezes, gente, quando a pessoa tem namorado, né, e começa a gostar de outra pessoa, me incomoda um pouco ver histórias assim, porque parece que a nossa narrativa vai ser só essa, sabe? De, tem namorado e vai se apaixonar por uma garota. Eu acho isso meio bleh. No entanto, das que anterior tinha isso, né? No entanto, o jeito que essa aqui foi feita, ela é legal. Tá interessante de acompanhar. Principalmente porque eu quero ver esse cara se lascar. Então aqui tá legal. Aqui foi feito de um jeito bem interessante, sabe? Ainda não gosto dessa escola narrativa. E assim, gente, não é que as pessoas não possam estar dentro de um relacionamento com alguém de outro gênero ou do mesmo gênero pra quando se apaixona por alguém, você quando sente, não só se apaixona, mas sente interesse por alguém, né? Geralmente, nessas histórias bissexuais, a pessoa tá com alguém do gênero oposto e sente sensações pela pessoa do mesmo gênero. E não é que isso não possa acontecer nunca, porque na vida isso não acontece. Não, na vida acontece bastante. Já até destaquei isso aqui em outros momentos. Quando eu falei do filme Imagine Você. Isso acontece na vida real também. Mas eu não gosto muito dessa escolha narrativa nas histórias, porque parece que isso cria um padrão de que a gente só vai estar nesse lugar se a gente, tipo, a gente só vai ser bissexual nesse momento de descobrir que a gente gosta porque a gente tá num relacionamento com alguém, e aí a gente vai ter sensações por outra pessoa, e aí a gente descobre que a gente é bi, sabe? Isso acontecia muito nos filmes e séries antigos. E aí. E sempre botava o bi nesse lugar e traía. Isso quando eu chegava a falar que era bi, né? Às vezes só dizer que não mesmo. E fica aquele papinho de heterossexualidade compulsória. Que já falei com vocês que não se aplica em todas as existências, porque tem sáficas, tipo eu, que gostam de homens. Não vai se aplicar heterossexualidade compulsória em todas as narrativas sáficas. Não vai. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né, com tudo isso? Tinha um tempo que eu não li história que isso acontecia. Que ela tava com um namorado e aí via que gostava de uma garota. Tinha um tempinho que isso não acontecia. E eu dificilmente gosto de narrativas que tenham isso. Porque sempre é de um jeito que, se não soubesse ser trabalhado, cai no estereótipo. Aqui, por enquanto, está sendo bem trabalhado. Agora ver até o fim do livro. Na verdade é um conto de 80, acho que 80 páginas. É porque aqui não tá mostrando as páginas, tá mostrando só posição. Mas se não me engano é 80 páginas. Eu tô em 43%.
É isso. Rindo porque aconteceu uma situação muito engraçada agora. Os pais dela são muito adoráveis. E aí eles estão, tipo, conversando com ela pra ela entender que ela não merece passar por certas coisas na vida, independente do que possa ter acontecido na vida dela. Que ela é maravilhosa e que ela não tem que aturar esse namorado que ela tem, sabe? Eu me identifiquei muito com algumas coisas que ela trouxe, assim, em relação a merecimento. Não só merecimento, mas de o que eu posso conquistar. O que é o melhor que a gente pode ter. E às vezes a gente se pega num lugar de ver certas coisas que não são tão boas assim, mas a gente acha que isso é o melhor que a gente consegue, é o melhor que a gente pode ter. E observando a forma que as pessoas são, agem, reagem, a gente acaba se enfiando numas situações, gente, que nossa, porque a gente acha que isso é o melhor que a gente vai conseguir, porque é o melhor que a gente pode alcançar, sabe? E às vezes esse melhor é tipo um nada, é o mínimo. E ainda assim, esse mínimo tem um monte de falha. Mas aí a gente acha que a gente não pode alcançar nada além disso. E por não alcançar nada além disso, tipo, esse é o melhor que eu vou conseguir. E acaba se prendendo nessas situações horríveis. E eu lembrei de relacionamentos que eu tive bem nesse sentido. É o melhor que eu posso ter. E não era, só que eu temia em não conseguir algo melhor por várias questões pessoais minhas. O jeito que eu sou, características que eu tenho, e eu pensava, eu não vou conseguir nada melhor. Esse aqui realmente é a coisa boa que eu vou ter. E não era. O meu único arrependimento sobre essa história é não ter escolhido ler antes como eu já tinha planejado e ter substituído por outra. E não quando eu quisesse ler essa mais, eu queria ler, só que eu ia deixar ela pra ler um pouquinho depois. Mas aí eu resolvi ler outra, me frustrei um pouco. Mas tudo bem agora, porque eu amei essa história. Ela é muito gostosa e aquela coisa que eu falei pra vocês. Foi muito bem trabalhada essa questão de um relacionamento com outra pessoa e tal. E principalmente porque isso ajudou a lembrar que existem relações, gente, que já acabaram antes de acabar oficialmente. Tipo, dizer pras pessoas, ah, a relação acabou. Tem relações que já acabam antes, bem antes. E essa história é muito adorável, é muito especial, eu adorei muito ter lido ela e ter concluído todos os desafios, né, que faltava só ler a história sáfica com ela, oficialmente com ela. A outra eu descartei, eu até botei em outra estante, eu tirei da minha TBR da maratona, porque o final dela eu praticamente não li direito, então eu achei injusto deixar lá, porque eu não li direito aquela história no fim, porque ela não tava me conquistando antes, sabe? Mas é isso, gente. Finalizei agora. E vamos para as considerações finais. Eu sempre gosto de fazer, não gosto de terminar o vídeo assim. Vamos para considerações finais. Bom, gente, como vocês viram aí, eu li mais do que estava previsto, né, para os desafios. Isso não contando as histórias extras, mas sim as desistências, os enganos e as frustrações. Mas, obviamente, houveram muitas mais alegrias. Começando por Gótico Gourmet de T.S. Gomes, que desde que eu postei pra vocês o vídeo com a minha TBR, né, que eu postei o vídeo com a minha estante de possíveis leituras em setembro, eu disse que eu queria muito ler essa história. Eu falei que quando ela apareceu na minha timeline eu fiquei obcecada e eu queria muito ler. E, como eu falei lá, era muito possível que muitas histórias pudessem sair da TBR e outras entrarem e tal. Só que essa se manteve no desafio protagonismo bissexual e casal duárico. E que bom que eu senti essa conexão por ela desde que eu a vi a primeira vez e eu a li agora em setembro, porque ela se tornou uma das minhas histórias favoritas do ano. Inclusive, isso me fez perceber que eu costumo gostar muito de histórias, mesmo que eu dê 5 unicórnios pra elas ou 5 estrelas pra elas, eu costumo gostar bastante, me apaixonar pelas histórias, mas nem sempre eu as favorito. Inclusive, nem chego a comentar aqui com vocês até quando eu chego a favoritar uma história. Eu falo um pouco disso pela falta de hábito de falar. Vocês descobrem mais que a história é minha favorita, ou que foi minha favorita, quando chega algum vídeo específico que eu chego a comentar com vocês, né? Que fazem, ai, qual a sua história favorita do ano? Aí eu vou e digo. Mas fora isso, quando eu só tô dando as notas, eu acabo não falando sobre isso.
E Gótico Gourmet se encaixa demais nesse quesito de ser uma história que eu favoritei. Ela tem 5 estrelas pra mim. Favoritei, fiquei apaixonada. E apesar de não ter falado muito sobre ela durante o vlog, parte disso também se deu de tanto que eu tava imersa na história. Eu até comentei com vocês que era difícil falar sobre ela porque eu tava tão envolvida ali que, nossa, 5 estrelas demais. Depois de Gótico Gourmet, a história que eu li e concluí foi O Guia Imperfeito da Paixão Platônica, de Alice Machado. E eu botei essa história no desafio História Escrita e Protagonizada por Bissexual. E essa história aqui também se encaixa na atividade Protagonista Bissexual Não Branco. Lembra que eu disse pra usar a categoria roxa pra ser uma base pra categoria rosa? E eu encaixei nesse desafio de protagonista bi escrita por bi, principalmente porque parte do enredo dessa história é a gente descobrir com quem a personagem principal vai ficar. Foi uma leitura deliciosa que eu gargalhei horrores, inclusive eu até falei com vocês que teve um momento que eu queria muito gravar, só que o meu celular tava carregando e não tinha como. Me identifiquei bastante com Melissa, ela me lembrou muito Lara Jean, e não é porque as duas são amarelas, tá? É a personalidade. Além de que também achei fofo a escolha dela e como tudo aconteceu. Só que como vocês viram, ela não tocou 100% o meu coração e por isso que ela foi com 4 estrelas e meia pra mim. Na verdade eu não daria nem 4,5, eu daria tipo um 4,9, sabe? Depois dessa história eu li 5 Minutos de Lito Garcia, que era uma história que estava dentro do plano do Se Sobrar Tempo. O que era o plano Se Sobrar Tempo? Eu tinha que ler essas 5 histórias que faziam parte dos 5 desafios principais da categoria rosa. E essa história ela é uma história de protagonismo bissexual e casal central aquileano, inclusive ela é bicentrada. E eu tava na ideia de ler essa história quando, se eu terminasse essas 5 e sobrou tempo no meu setembro, vou ler essa. A minha ideia era essa. No entanto, pensando na possibilidade de encaixar essa história no lugar da outra que eu abandonei, vocês viram que eu abandonei uma história, eu achei que ela poderia se encaixar, peguei ela pra ler, só que aí no final vi que não se encaixava, mas foi uma leitura incrível, divertida, emocionante, valeu super a pena. Então mesmo não tendo sido da categoria que eu tava pensando, e era um depois que foi antes, foi muito bom ter lido e pra ela dei 5 estrelas. E daí eu escolhi uma outra história que realmente se encaixou na categoria que eu tava pensando em encaixar essa de Lito, que é autoria nacional bissexual e que também se encaixasse na atividade sem foco no romance. Então eu peguei pra ler Meus Dias com Você, de Ana Gabriela Vilhena, que é uma história super tranquila, que no comecinho dela eu achei um tantinho arrastado, mas nada ao ponto que me fizesse desistir da história. Ela me trouxe muitos sentimentos, ela foi muito gentil e pra ela eu dei 4 estrelas. Agora sim, eu encaixei a história que eu realmente queria ler em protagonismo bissexual e casal aquileano, que foi Morte Vetada, de MJ Luna. Que também é uma história que já estava presente na minha TBR desde o começo e eu mantive. Vocês perceberam que eu mantive mesmo as histórias que tem vampiro? Uma história intensa, uma história curiosa, ao mesmo tempo que ela é tranquila e ela também é imersiva. Eu me senti muito naquele mundo todo que eu tava vendo, muito dentro daquele quarto, e curiosa pra saber o que tinha fora daquelas paredes. Pra essa história eu dei 4 estrelas e meia, eu mal posso esperar pela continuação dela. E aí, pra fechar tudo, só faltava ler uma história de protagonismo bissexual e casal sáfico. Que, como eu tinha comentado com vocês em algum momento, não lembro se durante esse vlog, que inicialmente eu queria ler uma história de Ana C. Alves. Eu até comentei com vocês lá no vídeo da TBR. Só que, gente, eu li uma história dessa autora há pouquinho tempo, no finalzinho de agosto. E por causa disso, eu resolvi não ler mais a história dela, né? Porque eu fiz, eu quero trazer mais histórias de outras pessoas que eu não conheço o trabalho ainda, ou que já tem um bom tempo que eu li. Tipo de Lito. História de Lito eu já conheço, né? Eu já leio, só que tem um bom tempo que eu li a história dele. Então eu quis trazer novamente aqui nesse lugar. Aí, pra substituir a história de Ana, eu botei uma história que eu queria ler mais pra frente também, que é 13 coisas que Ana Clara... 13 coisas que... Eu não sei porque eu tô chamando ela de Ana Clara. 13 coisas que Clara ainda precisa fazer. E é de Ana Andrade. Ana é a autora. Só que, pensando na data que eu tinha, no período, eu fiz, eu consigo ler uma história um pouquinho maior. Então eu resolvi ler outra história no lugar dessa, porque era um pouquinho maior, mas também não era tão grande. E eu tava apaixonada pela capa e tal, só que o que aconteceu? Frustração, como vocês viram durante esse vlog. Então eu recolhi essa história e oficialmente
eu li justamente essa história de Ana Andrade. Eu li 13 coisas que Clara ainda precisa fazer pra cumprir esse desafio. E que bom que eu fiz isso, né? Foi uma história adorável de ler, que apesar do temor que eu tava no coração, que vocês acompanharam aí, foi tudo escrito da melhor maneira, que foi delicioso ler. Ela entregou nos detalhes e pra mim ela fechou 5 estrelas. E essas foram as leituras oficiais da Maratona Literária Setembro Bissexual 2024. E lembrando, gente, é claro que eu vou ler outras histórias, inclusive já comecei a ler outras histórias, porque setembro ainda não acabou. Além de que eu já li também algumas histórias antes de setembro começar. Eu comentei no vlog de Mirando na Lua, se não me engano, que desde dia 20 de agosto eu só venho lendo histórias de protagonismo bissexual. Mas para esse vlog aqui eu queria trazer as histórias que eu li cumprindo os desafios principais da maratona. As outras é só tipo, sobrou tempo, então eu vou ler mais. Mas pro vlog eu queria trazer essas 5 histórias principais, que na verdade foi mais de 5, né? Porque acabou havendo esses percalços no meio do caminho. Mas não se preocupem que eu vou trazer um vídeo de atualização de leituras pra vocês. E aí eu conto todas as histórias que eu li durante o mês de setembro, inclusive de agosto, que eu não postei ainda, né? Porque eu gosto de postar agosto e setembro, eu gosto de postar 2 meses. Acabou que vai ficar um vídeo enorme, mas enfim, em outubro eu trago pra vocês atualizações de histórias que eu li, tanto em agosto quanto em setembro. Agora me conta, como andam suas leituras dessa Maratona Literária Setembro Bissexual? Você já cumpriu todos os desafios? Se não, se acalma, a gente tem tempo. Setembro não acabou e lembrando que a gente tem 10 dias a mais em outubro também. Peço que vocês não esqueçam de avaliar todas as histórias que vocês lerem, por favor, é muito importante para as autorias, principalmente quando são nacionais e independentes. Tá certo? Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!